A graça e a paz estejam sobre todos. Nós estamos encerrando uma temporada dos pequenos grupos. E nós trabalhamos esse ano sob o tema crescimento. Não só o pequeno grupo, mas foi um tema da igreja. Estivemos focando em várias oportunidades sobre o tema crescimento. Iniciamos o ano da temporada dos pequenos grupos, no primeiro culto de fevereiro, onde nós meditamos sobre o crescimento ao modelo de Jesus. E hoje nós vamos voltar àquele texto para concluir e expandir esse tema de crescimento. Cada pessoa precisa assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. Você é responsável diante de Deus. Romanos 14:12 diz assim: pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, cada cristão é um sacerdote. Nós somos sacerdotes. Então, é um povo sacerdotal. Qual a implicação disso? A implicação é que cada um responde diretamente a Deus pelos seus atos. Então, quando nós pensamos em crescimento, em qualquer outro tema, precisamos ter isso em mente. Nós temos uma responsabilidade pessoal de crescer. Porque se você não crescer, você não fica parado, você regride. Ou crescemos, ou regredimos. E do ponto de vista espiritual, a regressão significa morte espiritual. E nas Escrituras Sagradas, nós podemos ver então um modelo de crescimento de Jesus. Se os irmãos verificarem em 1 Samuel 2:26, o princípio é o mesmo. Diz que Samuel crescia da mesma forma. Se nós verificarmos em João Batista, também é verificado isso. Ou seja, então nós vemos princípios bíblicos sobre crescimento pessoal. E nós queremos focar especificamente em Jesus, no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Esse será o versículo base da nossa meditação. E diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós verificamos aí 4 áreas de crescimento. Quais são essas áreas? Sabedoria, estatura, pode deixar o versículo lá. Sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então são 4 áreas de crescimento: a sabedoria, estatura, a graça diante de Deus e graça diante dos homens. Vamos repetir esse versículo então, já de início? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Primeiro então, sabedoria, a primeira área do crescimento. Essa é a primeira e mais importante, porque dela depende as demais áreas. Porque se você não tiver sabedoria, você não vai saber como administrar o seu tempo. Se você não tiver sabedoria, você não vai saber como administrar o seu dinheiro, os seus recursos, os seus dons e talentos. Da sabedoria depende todas as outras coisas da nossa vida. E a sabedoria começa pelo temor ao Senhor. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém pode ser verdadeiramente sábio se não tiver o temor do Senhor. Mas aí vamos pensar o que significa o temor do Senhor. Significa que nós precisamos considerar quem é Deus.
Nós precisamos saber que é um Deus criador, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus majestoso, que é um Deus misericordioso, bom, justo, fiel, leal. Precisamos conhecer quem é Deus, mas não para aí. Temor ao Senhor significa saber o que Deus pode fazer. Ele pode mudar qualquer situação, apenas dando uma ordem, uma palavra. Porque assim como Ele criou o universo, e nós verificamos isso em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, e continua, a criação de Deus aconteceu através do poder da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Então, só necessita que Deus fale, queira, pense, que as coisas vão acontecer. Precisamos considerar também a justiça de Deus. Precisamos considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Não podemos separar o amor de Deus da justiça de Deus. Deus é bondoso, mas Deus é justo. E é assim que é bom. Imagine se a justiça de Deus não fosse exercida. E imagine se a justiça de Deus contra o pecado não viesse a acontecer. O que seria? A bagunça, o caos. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é justo. Tudo isso é que significa temor a Deus. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Provérbios é o livro da sabedoria. Em seu início e em todo ele fala dos propósitos da sabedoria. Por que você precisa da sabedoria? Você e nós precisamos da sabedoria para entender as palavras de Deus, para obter um bom ensino, para saber como proceder adequadamente, para saber lidar com os conflitos, gerenciar o dinheiro, o tempo, saber o que significa a justiça de Deus, o juízo de Deus, a equidade, a prudência, para aprender o discernimento, o bom senso, o equilíbrio, para saber como a vida funciona. E sabendo como a vida funciona, então podemos nos comportar adequadamente para que a nossa vida funcione bem. Como então podemos ter a sabedoria? A sabedoria é algo extremamente importante. Das áreas do crescimento, ela está em primeiro lugar. Mas você pode me perguntar, como nós podemos ter a sabedoria? Duas coisas. Primeiramente, precisamos orar, precisamos querer, precisamos pedir a Deus pela sabedoria. Olha o que nos diz Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Ou seja, a sabedoria está disponível a todos nós. Agora, no próximo versículo, no versículo 6, diz, tem um porém. Você tem que pedir com fé. Você tem que pedir acreditando que Deus vai lhe conceder. Você tem que pedir acreditando que Ele é poderoso para lhe dar. Você tem que pedir sabendo que isso vai acontecer na sua vida. Não podemos, quando pedimos alguma coisa a Deus, ter um coração dividido. Mas se Deus diz que dá sabedoria,
e não nega a sabedoria, precisamos pedir com um único requisito: fé. Outras coisas Deus pode até negar. Talvez você peça para que Deus te dê um celular do último modelo. E talvez Deus não queira te dar porque não tem necessidade nenhuma de você ter um celular do último modelo. Mas quando nos diz sobre sabedoria, a Bíblia diz que Deus dá. Vamos repetir esse versículo? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então a primeira coisa é você pedir, é você querer fazer esse pedido com fé. A segunda, cabe a você. É aquilo que você faz na sua vida. É aquilo que você alimenta a sua mente. Como a sua mente é alimentada, como o seu coração é alimentado. O que você está colocando para dentro do seu coração, da sua alma. Olha o que nos diz o texto de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que está ocupando o seu pensamento? Agora, o seu pensamento é ocupado por aquilo que você alimenta e também por aquilo que você administra, duas coisas. Então, aquilo que assistimos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que partilhamos na roda de amigos, isso é aquilo que recebemos. Muitas pessoas recebem lixo, outras pessoas estão recebendo veneno. Quanto tempo você fica no Facebook? Isso vai determinar como você está alimentando a sua mente. O que você procura na internet? O que você acha na internet? O que você se ocupa na internet? Quais os programas de televisão que você assiste? Quanto tempo você gasta? Você pega aquela série e fica o dia inteiro assistindo a série. E alguns não têm coragem de vir ao culto. Então, tudo isso determina o alimento que está na nossa mente. E qual que é o resultado? Se nós vamos ter atitudes de sabedoria ou não. Porque você não vai decidir no vazio. Você vai decidir naquilo que está dentro da sua mente e dentro do seu coração. E o que está dentro da sua mente e dentro do seu coração é aquilo que você está recebendo, aquilo que você está alimentando. Outro aspecto é a administração dos nossos pensamentos. Então nós temos duas responsabilidades: da alimentação adequada, e nós alimentamos adequadamente quando estamos lendo a palavra, quando participamos dos cultos, dos pequenos grupos, como quando lemos bons livros, quando temos uma roda de amigos sadia, etc. Mas o outro aspecto é esse de uma administração, porque os maus pensamentos invadem a nossa mente. E esses maus pensamentos, muitas vezes, se eles forem cultivados, eles vão destruir a nossa vida. Vão nos colocar, muitas vezes, numa situação depressiva, de desânimo. Precisamos confrontar os nossos pensamentos. Essa é uma responsabilidade sua. Ninguém pode fazer isso por você. Você mesmo tem que confrontar. Então, se você está com um pensamento, vamos dar um exemplo.
Seu filho saiu, você está aflita, né? Porque ele vai sofrer um acidente, ele vai ser roubado e vai acontecer um monte de tragédia. Então você tem que administrar esses pensamentos. Você não pode deixar que esse tipo de pensamento domine a sua mente e o seu coração. É isso que é administrar os pensamentos. E às vezes você fala, vou sair e vou me dar mal. Por que você vai se dar mal? Por que você vai pensar assim? Então você tem que confrontar esses pensamentos. Então nós vemos duas coisas importantes sobre como nós alimentamos e sobre os nossos pensamentos. A alimentação dos pensamentos e a administração dos pensamentos. E quando nós pedimos sabedoria, então Deus nos dá sabedoria. Então cabe a nós pedir a sabedoria e cabe a nós alimentar adequadamente a nossa mente. Eu queria em cada uma dos 4 itens, das 4 áreas do crescimento, eu vou colocar alguns desafios para vocês, para a igreja. Primeiro, desafio sobre sabedoria. Matricule-se na escola da sabedoria. O que significa isso? Significa que você precisa desejar, você precisa querer, você precisa buscar. Então nada vai acontecer se você não sonhar, se você não desejar, se você não querer. Então matricule-se na escola da sabedoria. Tome uma decisão de que agora você vai ser uma pessoa sábia. E não adianta você ter inteligência se não tem sabedoria. Não adianta você ter recursos se não tem sabedoria. Não adianta você ter talento se não tem sabedoria. A sabedoria é que vai administrar tudo isso de forma adequada. Então, o primeiro desafio, matricule-se na escola da sabedoria. O segundo desafio, leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. Mas você está falando, então, não, mas eu estou no programa de leitura, eu faço o programa de leitura e vai chegar o momento de eu ler Provérbios. Não, o desafio é que você dê uma atenção especial para o livro de Provérbios. Se nós queremos adquirir essa sabedoria, a Bíblia nos mostra como a vida funciona e como que devemos reagir, como devemos nos comportar. Agora nós precisamos então buscar isso. Então um desafio para você, leia e comece a ler o livro de Provérbios. Quando? Hoje. Hoje. O mais tardar amanhã. Esse é um desafio. Segunda área de desenvolvimento, de crescimento. Jesus crescia em sabedoria e Jesus crescia em estatura. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio a esse universo e tornou-se homem, encarnou-se, mas em um bebê. Então ele teve todo um desenvolvimento natural. O nosso desenvolvimento físico é um desenvolvimento natural. Evidentemente que precisamos ser alimentados adequadamente com puro leite espiritual. Alguns não estão se alimentando com puro leite espiritual, estão tomando coisas inadequadas. Almoçam e jantam no fast food, ou pior, alguns tomam até alguns venenos. Mas para que haja um crescimento, aquilo que atrapalha precisa ser retirado. Vamos ver o exemplo de uma planta. A planta cresce naturalmente. Agora ela cresce naturalmente se ela tiver água, se ela tiver sol, se ela estiver livre das pragas, aí o seu crescimento vai ser natural. Nada você pode fazer pelo seu crescimento, mas você pode proporcionar o que ela precisa e eliminar aquilo que mata o crescimento. Jesus crescia em estatura. Isso significa que o corpo, o seu corpo é importante. O nosso corpo é importante. Vamos nos lembrar que Cristo Jesus ressuscitou em corpo. Ele disse para Tomé, toque aqui.
Jesus veio e se alimentou com seus discípulos. É verdade que o corpo do Senhor Jesus Cristo tinha algumas características diferentes. Os discípulos estavam todos reunidos numa sala e Jesus adentrou naquela sala. Ele apareceu naquela sala, sem passar pelas portas. Um corpo turbinado, um corpo glorificado, um corpo que não está restrito à questão de tempo e espaço, mas um corpo. Lá na eternidade, ninguém vai ser uma alma, um anjinho com uma harpa em cima de uma nuvem. Você terá um corpo, se você está em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você terá um corpo glorificado. Por que eu estou falando dessa questão do corpo? Porque no pensamento, muitas vezes evangélico, surge uma heresia que separa a questão do corpo do espírito. Falando do corpo, esse corpo não vale nada. O que vale é o espírito. Então eu posso desprezar esse corpo, eu posso maltratar esse corpo. Se fosse assim, Jesus não teria alimentado as multidões. Se fosse assim, Jesus não teria curado muitos enfermos. Se fosse assim, Jesus não teria atendido muitos cansados e oprimidos. Jesus, então, ele sempre deu importância ao corpo. E nós não podemos desprezar o nosso corpo. E muitas vezes, quando os discípulos estavam em agitação, Jesus estava descansando. Marcos 4,38 relata Jesus quando estava no barco com os discípulos. O texto diz que os discípulos e Jesus entraram no barco e se distanciaram da margem. E quando estavam já no meio do mar, uma forte tempestade os abateu, os atingiu. E Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado. E os seus discípulos ficaram indignados porque Jesus estava dormindo. E começaram a criticar a Jesus, disseram a Jesus: você não se importa que venhamos a morrer? Mas muitas vezes, para dar descanso ao seu corpo, você precisa de tranquilidade, você precisa de paz, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Muitas pessoas não conseguem dormir à noite porque não entregam os seus problemas a Jesus. Não confiam os seus problemas a Jesus. Não depositam as suas ansiedades em Jesus. E quando não fazemos isso, não conseguimos descansar. Então precisamos dar o descanso ao corpo. Precisamos também gerenciar o nosso tempo. Como você tem usado o seu tempo? Há uma preocupação, principalmente no meio corporativo, sobre uma boa administração de tempo, e há muitos livros escritos sobre isso. Mas mais do que administrar o nosso tempo, nós precisamos administrar também as nossas energias. Eu sei que quase toda a igreja deseja ler a Bíblia e participar de um programa anual de leitura bíblica. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem, não porque elas não querem, mas porque fizeram uma má administração. E nem muitas vezes é a questão do tempo, mas é uma questão de energia. Porque você não pode fazer uma programação de tempo e colocar: vou ler a Bíblia 11 horas da noite. E às vezes você não tem energia para fazer isso. Você não aguenta fazer isso. Você começa a ler e já dorme. Porque você está muito cansado. Então, há uma necessidade de administrarmos o nosso tempo, mas há uma necessidade de administrarmos as nossas energias. E eu quero fazer alguns desafios em cima disso.
Primeiro desafio: faça uma lista reorganizando o seu tempo, considerando a sua energia. Não adianta você colocar um tempo onde você não vai conseguir fazer aquilo naquele momento. Eu mesmo, depois do almoço, se eu parar para ler, não dá certo. Então, geralmente depois do almoço eu faço uma atividade que não seja essa. Você tem que conhecer as suas limitações. Você tem que saber o funcionamento do seu corpo, para que você administre o seu tempo adequadamente. Então faça uma lista reorganizando o seu tempo, considerando a sua energia. Inicie uma atividade física. Porque se você não estiver bem fisicamente, isso vai afetar a sua vida espiritual, porque você não vai ter ânimo, você não vai ter vigor. Você vai ficar cansado, você vai ficar desanimado, você não vai querer vir ao culto, você não vai querer ir ao pequeno grupo. Você vai começar a ler a Bíblia e vai dormir. Precisamos ter uma atividade física. No tempo de Jesus eles andavam muito. A vida era diferente, não precisava de exortação sobre isso. Isso não é uma realidade nos dias de hoje. Você precisa liberar os hormônios do prazer quando nós fazemos a atividade física, que fazem que você se sinta melhor. Alguém pode falar, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Quem falou que você precisa ir na academia? Você pode fazer atividade física com o que você tem. De manhã falei que tem um grupo da igreja que corre na rua. Tem algumas pessoas da igreja que andam de bicicleta também com um grupo. Então, você pode criar possibilidades. O que você não pode fazer é ficar parado. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como você tem tratado o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós. E qual é o tratamento que nós damos a esse corpo que é templo do Espírito Santo? O terceiro desafio: respeite o dia do descanso. Respeite o dia de descanso. Deus, quando criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Deus precisava descansar? Precisava ou não? Sim ou não? Não. E por que ele descansou então? Para dar o exemplo, para criar um princípio, uma lição. Nós precisamos ter um dia de descanso. Evidentemente que com a vinda da lei e as interpretações humanas, esse dia de descanso teve outras conotações erradas, equivocadas. Jesus, quando veio, ele mostrou que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E a questão não era uma questão do dia, do nome do dia, mas do princípio do descanso. E Jesus também veio mostrar que ele é o nosso descanso. Essa é uma outra conotação do sabá. Mas precisamos, em cada 7, ter um dia onde nós nos aliviamos da carga, onde nós entregamos a Deus as nossas atividades. Algumas pessoas não fazem isso, é verdade. Algumas pessoas trabalham durante a semana e muitas vezes também no final de semana elas arrumam alguns bicos. E elas trabalham nesse período. E quando a pessoa faz isso, ela está falando assim para Deus: ó Deus, você não deu o que eu preciso. Por isso que eu tenho que trabalhar no dia de ir no culto.
porque você não está suprindo a minha necessidade. Você está falando isso a Deus, quando você não tira o dia de descanso. Quando deve ser ao contrário. O que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você tem que ter esse dia para descansar em Deus, para aprender a descansar em Deus. E esperar que Deus vai suprir as suas necessidades. Então não são poucas as pessoas que arrumam várias atividades e na verdade é um ressentimento contra Deus, porque elas estão falando para Deus, eu tenho que fazer isso, porque tu não está suprindo a minha necessidade como eu gostaria. Mas Deus está falando, procure ou busque o meu reino em primeiro lugar. E quando nós tiramos o dia do descanso, nós nos lembramos que não somos autossuficientes, não somos poderosos, nós não somos imprescindíveis, mas nós somos dependentes, carentes de Deus, somos fracos e frágeis. Então não ter ou não respeitar o dia do descanso é uma afronta a Deus, é um desrespeito, é um pecado. Então são esses os desafios. Reorganize o seu tempo, considerando as suas energias. Inicie uma atividade física e respeite o dia do descanso. Terceiro, então Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura fisicamente, Jesus crescia em graça diante de Deus. Jesus então, conforme ele ia se desenvolvendo, ele ia crescendo, ele ia experimentando, ele ia mais o relacionamento da bondade e do amor de Deus. Isso que significava graça para Jesus. Então, o conhecimento e aprofundamento como Jesus, homem da bondade do Senhor Jesus Cristo e no seu relacionamento com Deus, ia cada vez mais crescendo. No nosso caso, graça significa dom imerecido. Significa algo que nós recebemos sem merecermos. Você recebe algo que você não merece. E Jesus crescia em graça diante de Deus. Como podemos crescer em graça diante de Deus? Desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Nós crescemos em graça diante de Deus quando nós aumentamos o nosso conhecimento do próprio Deus. Vamos nos lembrar que todo conhecimento bíblico, que tudo que nós aprendemos das Sagradas Escrituras tem um propósito. E o propósito não é conhecermos mais de teologia ou de história bíblica ou de personagens bíblicos, mas o propósito é conhecer o próprio Deus. Esse deveria ser o propósito de todas as pessoas que estão aqui e vieram ao culto. Qual foi o propósito de você ter vindo ao culto? O propósito deveria ser ter um encontro com o próprio Deus. Quando tivermos esse propósito em mente, muitas coisas vão mudar e se alterar. Se nós lermos as Sagradas Escrituras, se nós buscarmos a Deus em oração, com o propósito de conhecer o próprio Deus, então as coisas mudam. E esse deve ser o nosso objetivo, porque devemos crescer na graça diante de Deus. E crescer na graça diante de Deus é conhecer mais sobre Deus, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Agora, não fazemos isso sem uma busca da nossa parte, sem um envolvimento da nossa parte,
sem uma participação da nossa parte. E não tem como fugir disso. Olha o que diz 1 Pedro 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos repetir? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Temos alguns desafios. O que podemos fazer para que o nosso crescimento na graça de Deus aumente? Leia a Bíblia em um ano. Faça uma agenda de oração. Ah, mas tem que ser a Bíblia? Tem que fazer a leitura da Bíblia em um ano? Não pode ser de outra forma? Evidentemente que pode, mas isso é um desafio. Por quê? Você não vai ler a Bíblia se você não tiver um projeto de leitura, um objetivo de leitura, uma disciplina de leitura. Se você falar assim, eu vou ler o que dá, você não vai ler nunca. Se você não tiver um programa sistematizado de leitura bíblica, você não vai conseguir fazer a leitura bíblica. Se você, quando eu tiver vontade eu leio, um dia eu leio um versículo, 2 capítulos, então você não vai ler a Bíblia. Nós precisamos de algo que nos organize, que nos incentive, que nos motive. E o plano de leitura serve para isso. Você não precisa seguir o nosso plano, o que a gente adota, você pode ter o seu próprio. Mas você precisa colocar metas. Você tem que ter objetivo. Senão você não vai conseguir fazer a leitura bíblica. Segundo desafio, faça uma agenda de leitura diária. De manhã, eu perguntei quem tem uma agenda de oração, só 2 pessoas levantaram a mão, e de manhã tinha bastante gente, a igreja estava lotada. Eu fiquei um pouco preocupado. Eu não vou perguntar agora. Fiquei um pouco preocupado. Precisamos ter uma agenda de oração. Você não pode falar, tem tantos motivos de oração, e você pega para orar, você se esquece de orar. E você não consegue orar por todas as pessoas, porque você trabalha, você estuda, você tem um monte de atividade. E eu sei disso, porque eu tenho também. Agora, se não houver uma organização, não conseguimos. Tem umas 10 pessoas que eu preciso orar. Tá bom, você pode orar por 1 ou 2 por dia. Aí a coisa começa a ficar fácil. Você não precisa orar pelas 10 pessoas no mesmo dia. Se você tiver tempo, ok. Muito bom. Você pode orar pelas 10 pessoas todos os dias. E deve fazer isso. Mas você deve começar fazendo um programa de oração. Você pode orar por 2 pessoas por dia. Você pode orar por um missionário por dia. Ou você pode orar pelo missionário na terça-feira, um exemplo. Você ora pelo missionário Adriano na terça-feira, um exemplo. Você ora pelo missionário Jairo, na sexta-feira. Agora, quando nós não nos organizamos, nós não oramos por missionário nenhum nunca. Essa é a verdade, essa é a triste realidade. E se queremos crescer na graça, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos falar com Deus, precisamos dialogar com Deus, precisamos colocar as questões diante de Deus. E se nós nos organizarmos desta forma, vai ser mais fácil conseguir. Então esses são 2 desafios para podermos crescer na graça de Deus. O 4º e último desafio: Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça diante de Deus, Jesus crescia em graça diante dos homens. Vamos repetir desde o começo. Jesus crescia em sabedoria,
estatura e graça dos homens. Ok. O que significa crescer na graça diante dos homens? É o que nós vamos verificar. Muitos vivem de forma isolada, não são poucos. E essas pessoas, nós pensamos, as pessoas que vivem de forma isolada, logo nós pensamos um ermitão, aquele que vive isolado lá no campo, numa região afastada. Mas muitos vivem isolados nos grandes centros urbanos. E eu vou dizer mais, nas grandes cidades é mais fácil se esconder. No Canadá, houve uma notícia de um senhor que morava sozinho na cidade de Toronto, numa grande cidade. E ele morreu no seu apartamento. E só descobriram isso 2 anos depois. 2 anos. Porque o mau cheiro ficou insuportável. 2 anos depois. E ele vivia isolado numa grande metrópole. E não são poucas as pessoas que se isolam, quer seja no campo ou na cidade. Há outras pessoas ainda que elas transferem as suas relações para os animais. Eu já falei sobre isso, né? E meu filho até de manhã estava aqui, rapaz, só está mais ameno para falar sobre isso, porque agora você tem um cachorro em casa. Não, eu já tive cachorro antes, né? Eu tenho a Mel, a gente tem a Mel, e a gente gosta muito da Mel. A Mel é um golden, né, um animal muito, muito bom, etc. Mas não podemos desviar as nossas relações para o animal. Então, para algumas pessoas, ela e o gatinho, ela e o cachorrinho se bastam. Não precisa de mais nada. Porque o cachorrinho, ele é leal, ele é fiel. É verdade. Ele não te deixa. Mas não podemos transferir para os animais. Podemos, os animais devemos até ter. Deus criou eles. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Uns com os outros. Algumas pessoas deixam de se relacionar porque ficaram machucadas. E nesse tema crescimento, ao longo desse ano, falamos algumas vezes sobre isso. Então as pessoas ficaram machucadas no relacionamento. Então, para que ela não se machuque mais, se relacionando com as pessoas, então ela deixa de se relacionar. Esse não é o caminho. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça diante dos homens. Isso significa que nós devemos desenvolver relacionamentos. E isso tem 2 aspectos. Primeiramente, precisamos ampliar a nossa rede de relacionamentos, não na internet, não no Facebook. Não adianta você ter 3.000 amigos no Facebook, mas a hora que você precisa, você não tem ninguém. Você precisa ampliar a sua rede de amigos que você vê olho a olho. E não somente isso. Então, o primeiro aspecto é ampliar a nossa rede de amigos e não ficarmos restritos no mundo isolado. A segunda é que precisamos aprofundar o nosso relacionamento com esses amigos. Infelizmente, os nossos relacionamentos são superficiais. Superficiais. Nós muitas vezes não passamos daquelas informações, bom dia, boa tarde, como vai? Como que está o político, aquele político robô, hoje vai chover, amanhã o tempo vai estar bom, e a conversa, o relacionamento, muitas vezes não passa disso. Infelizmente, nós vemos isso, às vezes, num pequeno grupo. Qual os seus pedidos? Eu só quero agradecer. Só quero agradecer. Quando começa a surgir muito isso nos pequenos grupos, acende a luzinha que tem problema. Por que as pessoas não querem expor
as suas dificuldades, os seus problemas uns aos outros. Como estão os relacionamentos? Por que eles estão superficiais assim? Isso são termômetros para nós. E nós crescemos diante dos homens quando nós aprofundamos esses relacionamentos. Nós fomos criados para nós sermos seres sociais. Uns aos outros se repete no Novo Testamento várias vezes. Deus nos criou assim, Deus nos criou com necessidades. Nós precisamos um dos outros. Precisamos quebrar tudo aquilo que atrapalha. Algumas pessoas falam, eu não peço nada para ninguém pedir nada para mim. Ou seja, eu quero sossego. Só Deus é autossuficiente. O trino Deus é autossuficiente. E Ele é autossuficiente justamente porque Ele é trino Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você não é trino. Então, você não é autossuficiente. Você precisa do irmão. O irmão precisa de você. Jesus, então, crescia na graça. E crescer na graça significa isso. Aprofundarmos os nossos relacionamentos, quer seja ele conjugal, quer seja ele com os filhos, com os amigos, com os irmãos. E aumentar, não ter medo de ter novos amigos. E tem um desafio. O desafio é o seguinte: convide um amigo ou parente que você não tem se relacionado ultimamente para uma refeição. Pense nisso. Porque nós nos distanciamos das pessoas, então não vamos na casa dela para ela não vir na nossa. Então o desafio é que você convide ela para partilhar uma refeição, porque a refeição é comunhão. Partilhar uma refeição é partilhar uma comunhão. Não é só encher a barriga, né? Nós nos lembramos de ontem, no nosso encontro de casais, o último do ano, a nossa confraternização, que tivemos aqui a palestra, muito boa, muito proveitosa. O pastor Rodrigo esteve falando aos casais. Depois fomos para a churrascaria e ali houve uma confraternização. É bem verdade que também enchemos a barriga, né? Mas o propósito não era tanto encher a barriga, mas mais a confraternização, a comunhão. Então, refeição, agora não precisa você ir para uma churrascaria. Pode ser na sua casa, pode ser com o que você tem. Vamos comer uma farinha, vamos tomar um café, mas o importante é que você possa se desafiar a si mesmo para se relacionar com aquelas pessoas que talvez você tenha deixado de se relacionar por uma série de motivos. Mas saiba que não essa é a vontade de Deus. Mas antes que possamos nos relacionar, termos comunhão uns com os outros. Enfim, meus irmãos, não haverá nenhum crescimento na igreja. Estamos terminando hoje, então, o tema, porque nós vamos já entrando num espírito de Natal, né? E Natal é Cristo. Estamos terminando hoje esse tema de crescimento, pensando, analisando e dizendo que nenhum crescimento vai acontecer em termos de igreja, em termos de reino de Deus, se não houver um crescimento pessoal de cada um. Se você não se dispor a crescer, porque é o conjunto de pessoas que crescem, é que vai produzir uma igreja sadia, a lavoura de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Essa é uma das figuras da igreja. E essa lavoura de Deus vai crescer de forma sadia. Quando cada planta, você é uma planta, crescer de forma sadia, você tiver sol, você tiver água, você tiver livre das ervas daninhas, aí você vai poder crescer. Você tem água, você tem sol, o sol do Espírito, você tem a água da palavra. Você pode retirar as ervas daninhas da televisão, da internet, dos meios de comunicação. E assim nós estaremos então crescendo para a glória de Deus. E esse crescimento vai refletir no crescimento da igreja. Esse crescimento vai refletir no crescimento do reino de Deus.
Agora, nada vai acontecer se você não tiver uma ação, se você não se mover, se você não começar, se você não se comprometer. Você tem a responsabilidade de dar o primeiro passo. Faça isso. E você será abençoado e bem-sucedido. Que Deus os abençoe.